Caso Felipe Martins, condenado a 21 anos de prisão por suposta tentativa de golpe de Estado. Felipe estava em prisão domiciliar desde dezembro, proibido de usar redes sociais e, segundo o STF, descumpriu a medida. O Oeste com Elas recebe agora um dos advogados de Felipe Martins, Ricardo Schaefer Fernandes. Tudo bem, doutor? Bom dia, obrigada por nos atender nessa manhã. Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com vocês, um pouco com o rosto cansado, porque passei a noite tendo que peticionar aqui, mas um pouco mais adiante eu conto para vocês por quê. Imagine, e realmente imagino, né? Os trabalhos não param e são muito intensos. Vamos aguardar o senhor contar assim, mas fique tranquilo, tá com cara boa. E já passo a palavra aqui para começar a nossa entrevista para o meu colegão, doutor André Marcília. Como vai, doutor Ricardo? Tudo bem? Bom dia e seja bem-vindo. A minha pergunta é a seguinte: eu queria entender esse caso melhor sobre a suposta utilização do LinkedIn, né? Enfim, isso ficou em debate nos últimos dias e semanas, de que a defesa, então, argumentou que teria utilizado o LinkedIn do Felipe. Eu queria que o senhor explicasse melhor como é que foi isso. Houve essa utilização? Essa utilização foi feita no histórico? Foi feita em pesquisas? Eu, inclusive, cheguei a manifestar que o Moraes, ele confunde, né, a utilização com pesquisa. O Felipe não estava proibido de pesquisar. Se ele não pudesse pesquisar numa rede social, ele não podia entrar numa biblioteca também e pesquisar. Quer dizer, a utilização da rede social, a mim, me parece pressupor uma utilização ativa, né? Você se comunicar pela rede social. Mas, de qualquer maneira, tirando essa questão de lado, eu queria que o senhor explicasse um pouco essa utilização que a defesa supostamente fez das redes. Vamos lá, doutor André Marcília, muito obrigado pela pergunta, é um prazer estar aqui falando contigo. E é o seguinte, a defesa jamais afirmou que utilizou as redes sociais do Felipe. A defesa, diferentemente do que o ministro falou, não houve uma confissão do uso e, portanto, uma confissão da violação da cautelar imposta. Primeiro, a cautelar imposta, ela decorre da decretação de uma prisão domiciliar que tem como fundamento o ato de terceiro, na situação na qual a PGR não foi consultada, a Polícia Federal não foi consultada, sequer foi aberto vistas, ouviu-se eles em momento nenhum. As cautelares em si violam toda a legalidade, porque você bem sabe, o rol das cautelares ele é taxativo, e além do que, as cautelares elas possuem uma natureza finalística, ou seja, é necessário haver uma finalidade para elas. Qual a finalidade da proibição de utilização de redes sociais? O ministro fundamentou lá atrás dizendo que essa proibição era para evitar a comunicação com os demais investigados por qualquer meio, né, por meio de publicação, etc. Tanto é que a primeira restrição ali do Felipe, ele impunha uma multa de R$20 mil por publicação. Ou seja, Felipe estava proibido disso, de publicar, ainda que legal, ainda que, enfim, várias situações. Ocorre que a defesa, quando foi intimada pelo ministro em 24 horas, porque sempre é assim, né? Por conta de uma denúncia de um cidadão, que hoje se sabe quem é, por um erro do próprio gabinete do Supremo, houve a divulgação desse nome, e um cidadão que disse, eu acessei aqui no dia 28, ele fala, eu acessei no dia 28 e vi que havia uma visita no meu perfil do Felipe Martins, e sei que ele está proibido de usar as redes sociais, então no meu dever cívico maravilhoso, eu estou aqui dizendo que ele fez isso, né? Afirmando que eu verifiquei essa atividade. E aí o ministro fala, bom, a defesa que se explique em 24 horas. Não houve prova, não houve ofício, não abriu vistas ao Ministério Público para que eles dissessem alguma coisa, para que a PF mesmo oficiasse o LinkedIn, a Microsoft. Não, ele pede para que a defesa se manifeste em 24 horas,
A defesa, como sempre nesse processo, é obrigada a fazer prova negativa, ou seja, provar que não fez alguma coisa, né? E nesse momento, a defesa ela falou o quê? Bom, nós não reconhecemos esse acesso. É o primeiro parágrafo, isso que me impressiona em grande parte da mídia, que pega a decisão do Moraes e diz como verdade absoluta. Ah, não, o ministro falou que eles confessaram. Então, defesa de Felipe Martins confessa que houve uso. Não existe isso. No primeiro parágrafo da nossa petição está lá. Negamos, com contundência, nós negamos de forma inequívoca que houve esse acesso. E aí a gente vem lá, discorre, diz os problemas, que isso tudo veio a partir de um print, etc. e tal. Muito bem. Lá na frente, o doutor Marsiglia bem sabe, é comum no direito que a gente explique. Bom, um pedido subsidiário, ou seja, se Vossa Excelência, mesmo com as nossas explicações, com os nossos pedidos, que inclusive a gente pede perícia, né? A gente pediu para que o ministro não se manifestou em relação a isso, a gente fala, bom, se Vossa Excelência entender que esse acesso houve, né, saiba que desde fevereiro de 2024, quando Felipe foi preso, esta defesa tem o acesso, acautelou, ou seja, guardou as redes do Felipe Martins consigo para que pudéssemos fazer busca de provas, etc. e tal, né, resguardar a segurança do Felipe, até porque é necessário para a ampla defesa. Ou seja, não faz o menor sentido. O ministro transformou isso em, houve uma confissão de que eles têm acesso e que o acesso houve, portanto, houve violação da cautelar e, portanto, eu decreto a prisão. Então, isso que foi o que aconteceu. E a hora que vocês me permitirem, eu já dou a bomba de hoje aqui, que a gente foi surpreendido na noite passada, agora a madrugada eu passei aqui peticionando e daqui a pouquinho eu já comento com vocês a novidade. Pode falar agora a bomba, estamos todos ansiosos, por favor. Bom, nós recebemos o relatório, inclusive com o Felipe preso, nós tivemos que acessar, obviamente, a rede dele, do LinkedIn, né? Entramos em contato com a Microsoft, solicitamos o relatório e o relatório nos retornou na madrugada de ontem para hoje com todos os logins de acesso do Felipe, as atividades dele, tudo. O relatório é bem completo. É claro que não cabe no processo, né, colocar todo, mas a gente acabou de juntar. O relatório onde demonstra que o último acesso do Felipe naquela rede, o último login que ele fez, foi em setembro de 2024. Setembro de 2024. Comprovando mais uma vez que aquilo que a defesa falou, que não houve acesso, ou seja, a defesa, mais uma vez, tendo que acessar as redes para poder fazer prova negativa, mais uma vez, daquilo que o Ministério Público não fez, até porque o ministro sequer mandou para o Ministério Público, e aí só me vem aquela cena. Se o ministro tivesse informado a polícia para que apurasse antes de mandar prender, né, isso não teria acontecido. É óbvio. Por isso existe uma coisa chamada, que o doutor André Marsiglia sempre reforça, o devido processo legal. O juiz não pode, de ofício, chegou uma informação até ele é o xerife, ele fala, não, então prende e depois a gente vê. É isso que tem acontecido desde o princípio. Felipe foi preso por uma viagem que ele não fez, porque as diligências necessárias para apurar esse fato não foram feitas, e hoje ele está preso por um acesso que também não ocorreu. É isso que é essa toada que vem em todo o processo. O processo vem inteiramente viciado e contaminado com situações assim. A defesa traz uma prova nova, a defesa traz elementos novos que favorecem, obviamente, o seu cliente, ou o ministro distorce, ou ele não obedece o devido processo, como foi o caso lá da viagem, que no começo a gente juntou a passagem
do Felipe, da Latam, todo aquele episódio que quem acompanha aqui o Oeste sabe, o Oeste cobriu muito bem isso, sabe que o Felipe juntou as passagens primeiro, e aí a PGR pede a soltura dele, o ministro ignora, manda para a PF, se vira aí, usa a sua criatividade, e aí surge o travel history e toda aquela sessão de coisas que a gente viu, a falsificação lá fora do registro, que foi comprovado, etc. Ou seja, o ministro sempre vai tentando achar coisas até que ele se coloca numa sinuca de bico e aí ele tem que fazer alguma coisa. Mas doutor, admitir o erro? Jamais. Doutor, vamos lá, para ver se eu compreendi. Quer dizer, a gente sabe que o Felipe Martins, inclusive, foi preso com base em uma reportagem, vamos dizer assim, entre aspas, porque era uma reportagem equivocada, para não dizer falsa, mas já dizendo falsa. Agora, nós temos um print, nós vimos, né, na decisão um print de uma suposta pesquisa do Felipe Martins. O senhor está afirmando que esse documento seria falso? Ele não bate com o documento oficial da plataforma? Quer dizer, esse documento que foi utilizado seria um documento falso e que baseou a decisão do Moraes? Esse print ele foi tirado pelo usuário. O nome dele já saiu aqui na mídia, então não tenho problema, mas para aguentar, porque o Moraes é imprevisível, então a gente se resguarda, mas daquele ex-militar, ou militar, enfim, do ITA, que denunciou o Felipe porque ele, ao entrar no perfil próprio, apareceu que tem uma ferramenta lá no LinkedIn que aparece quem visitou o seu perfil. Ele foi lá, tirou um print no dia 28 de dezembro e mandou para o STF, que com uma rapidez impressionante, diga-se de passagem, né, porque no dia 29 tinha já uma decisão do ministro mandando a gente se explicar em 24 horas. Né? Mas enfim, e isso no recesso judicial. Mas enfim, chegou essa denúncia lá com o print da tela do perfil dele. Né? Só que, veja, esse acesso ao perfil dele, né? Ou seja, quem visitou o meu perfil, ele aparece todas as pessoas que já visitaram o seu perfil em qualquer momento. Essa visita pode ter ocorrido lá em 2017, pode ter ocorrido em 2020, em 2019, em 2024 mesmo. Não sabemos por quê. Obviamente, não foi apurado. Isso não foi apurado, isso foi apontado por nós aqui da defesa. No primeiro momento, a gente falou, não houve esse acesso. Né? Tanto é que a defesa acautela as redes do Felipe desde de fevereiro. Pedimos a perícia, né, daquelas alegações e o ministro simplesmente ignorou, falou, não, a defesa ela confessou que tem acesso, então pronto, manda prender o Felipe. É óbvio que gera confusão, porque a gente... veja bem, doutor André, nós pensamos logicamente, nós estudamos direito e nós sabemos que o direito é uma ciência, porque ele possui uma lógica, possui uma metodologia, possui um método científico. Então a gente pensa a partir dessa lógica. Mas para o ministro Alexandre de Moraes isso absolutamente não existe. É a vontade dele... E aí ele sai correndo atrás de qualquer coisa que minimamente justifique aquilo que ele já quer. Eu chamo isso da inversão do método científico, e o Dr. Jeffrey Chicchini chama de que compraram a coleira e saíram atrás do cachorro. Doutor, né, foi protocolado um pedido no STF para revogar a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Quais os principais argumentos que vocês apresentaram ao STF para tentar reverter essa decisão? Você usou tudo isso que você explicou para a gente agora? Porque legalmente esse papel, esse print usado para prender o Felipe Martins não vale, né? Eu sei, porque eu tenho uma advogada perita e quando crimes da internet, você tem que baixar, você tem que mostrar, é uma coisa muito complexa. Se eu pegar um print, isso não tem valor legal. Por isso que, respondendo ao doutor André Marsiglia, ele me perguntou, então esses prints são falsos? Eu não sei. Eu, por cautela, porque eu sou assim, um operador do direito, eu estudei direito, eu sei da seriedade que é você fazer uma afirmação. Então,
eu não posso afirmar sequer se aquele print lá é falso, porque pode ser verdadeiro, porque, como eu disse, ele pode ter entrado lá no perfil. Quem visitou o meu perfil? Um dia, Felipe Martins visitou. Acontece que, segundo as provas do próprio LinkedIn agora, mostram que o último acesso do Felipe foi em 2024. Então, é óbvio que eu não posso afirmar. Por quê? Porque não foi submetido à perícia. Eu não sou perito, eu não posso dizer se aquilo é uma montagem, se aquilo ali foi num determinado contexto, se todos os dados foram resguardados. Veja, a gente parece estar numa gincana, onde sempre a regra do jogo muda conforme o que ele quer. Veja, quando a gente juntou, aqui só um pequeno histórico, para vocês entenderem, a gente juntou as passagens da Latam. O ministro foi lá e pediu para que a PF se manifestasse. Aí a PF veio com o Travel History. A gente foi lá, mostrou que o Travel History não existia, veio com o e-mail oficial do CBP dizendo que Felipe não tinha entrado lá. Aí ele segura mais esse negócio, manda oficiar a Latam, sendo que já havia as passagens no processo. Oficia a Latam responde sim, ele embarcou no dia 31, viajou aqui dentro do Brasil. Aí ele com isso permanece situação de dúvida, parece brincadeira aqui quando eu falo com colegas do direito, né? Mas ele colocou, como permanece situação de dúvida, dúvida para quem? Mas enfim, permanece situação de dúvida, ele continua preso até a gente poder apurar. E aí ele vai lá, apura, né, que o Felipe não saiu, e aí fica aguardando, a gente junta o I-94 oficial dos Estados Unidos, não é o suficiente, ele manda oficiar a embaixada americana aqui, começa a correr atrás de tudo, e a gente tendo que cada vez é um alvo móvel aquilo que ele faz. Eu não duvido, inclusive, eu digo aqui para vocês, categoricamente, que depois dessa juntada nossa ali, com esse documento oficial vindo da Microsoft, com as informações e tudo mais, que o link a gente manda lá no gabinete do ministro, porque não cabe, é muito grande o arquivo, né? Mas a gente vai mandar lá. Eu não duvido do ministro falar, bom, como surgiu uma situação, estamos em situação de dúvida, oficie-se a Microsoft. E aí ele dá dias, né? Responda em quantos dias você quiser aí. Aí quando voltar, oficie-se a Polícia Federal para dizer se está ok, oficie-se a PGR para dizer se não sei o quê. E Felipe preso. E aí quando voltar, responde todo mundo dizendo, beleza, pode soltar o Felipe. Não duvido, inclusive do ministro falar, não, então eu quero que oficie tudo o resto agora também. Né? Ou seja, é inacreditável. A gente tem que ficar correndo atrás de um alvo móvel, porque simplesmente a regra vai mudando conforme a vontade dele, porque a vontade dele é manter Felipe preso. Lá atrás, para ele tentar forçar o Felipe a uma delação, e hoje, com um mero instrumento de vingança e antecipação de pena. Doutor Ricardo, realmente parece que é uma loucura, porque vocês estão tentando explicar um acontecimento de uma decisão que já era ilegal desde o começo, porque está cerceando a liberdade de expressão de uma pessoa, sendo que isso não poderia acontecer. E agora, tentando explicar o ilegal que já aconteceu. E eu queria perguntar para o senhor sobre a dosimetria. O projeto de dosimetria, ele iria beneficiar o Felipe Martins de alguma forma? Aí, como a resposta de todo bom advogado, né, doutor Marsiglia, principalmente alguém que atua no STF contra o Alexandre de Moraes, eu respondo com depende. Depende do que o ministro vai decidir. Obviamente que pelo texto aprovado, que provavelmente o Lula vai vetar e o Congresso vai derrubar o veto, etc. e tal, com o texto atual como está, obviamente se aplica ao Felipe e diversos outros condenados. Só que, para que possa se fazer valer isso, né, será necessário que todas as defesas ingressem com uma ação chamada revisão criminal. E essa revisão criminal, como o processo do Felipe é originário do STF, nós vamos ter que protocolar no STF, para que o STF diga, né, se aplica, como vai se aplicar, né?
e quanto, né, e se aplicado, quanto isso vai se aplicar, porque inclusive as reduções ali, né, do concurso formal, se eu não me engano, o texto ele fala, as penas então serão aumentadas de 1/6 até a metade. Com toda certeza ali, pela raiva, pela vingança, como eu disse ali, com que se eles admitirem que se aplica ao caso do Felipe, vão colocar, ao invés de aumento de 1/6, né, sem critério nenhum, vai colocar, aumenta-se a metade. Né? É claro que, de certa forma, vai reduzir o tempo, né, de prisão, de reclusão ali do Felipe, se for aplicado, porém a resposta ali à sua pergunta é, se vai se aplicar, vai depender da vontade dos nossos ilustríssimos ministros. Pois é, o que muito nos preocupa, né? Porque boa vontade já é querer demais, né? Já gostaríamos que apenas seguissem mesmo as leis brasileiras e a Constituição. Para a gente encerrar rapidamente por aqui, doutor, e saiba que a gente vai seguir com certeza acompanhando de perto o caso. Em qual presídio está Felipe Martins? Como está a saúde dele física e psicológica? Ele tem acesso aos familiares ou depende de autorizações? Está se alimentando bem? A gente sabe que ele já passou, inclusive, por uma solitária, né? Um tempo atrás, logo que foi preso de imediato, e mesmo assim nunca quis inventar delações para se beneficiar, né? Sim, ele tem esse histórico, tem esse episódio que sempre nos assombra, né, nos preocupa. Ele está na cadeia pública de Ponta Grossa, né? Ele está bem, fisicamente ele está bem, psicologicamente também, porque, como eu disse, o Felipe ele não foi surpreendido, porque essas decisões do Moraes elas acabam gerando uma espécie de calo, né, em nós, então nós esperamos de tudo, né? Não desejamos, lutamos para que não aconteça, porém já esperamos tudo, né? Então o Felipe ele está absolutamente tranquilo, apesar de, claro, que o sentimento de injustiça é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir, né? Porém, ele está convicto de que nós fizemos tudo dentro da legalidade, ele sabe que ele não fez nada de errado. Veja, Felipe Martins ele havia sido preso por uma viagem que não fez anteriormente, ele foi agora condenado por causa de uma minuta que, segundo o próprio ministro, não existe, que por causa de uma reunião da qual ele não participou. Mas o ministro diz que a prova que ele participou da reunião no dia 7 de dezembro é um Uber do dia 19 de novembro. É só voltar o vídeo ali da decisão dele, ele fala isso. Parece palhaçada, e né? Mas não, é a vida de uma pessoa que foi condenada a 21 anos de cadeia. Então, veja, e depois, agora, enquanto ainda aguardam-se os prazos dos recursos cabíveis, aguardando o trânsito em julgado ainda, né, que ainda não aconteceu, vem uma prisão preventiva por conta de ato de terceiro, né? O Silvio Ney tentou fugir, o Ramagem fugiu, logo manda prender Felipe Martins e tantos outros ali. Não faz o menor sentido. É óbvio que não faz sentido. Tanto é que gera dúvidas, inclusive, no cidadão comum, né? Esses dias um cidadão ele me perguntou, nossa, esse processo novo ali do Felipe, que ele foi preso, não é processo novo, é o mesmo, só que é uma loucura que o pessoal acha que, não, surgiu uma nova coisa, alguma coisa, não, simplesmente é a vontade do ministro Alexandre de Moraes se concretizando, porque a Polícia Federal virou a sua longa manos, aquilo que faz tudo que ele manda, né? O seu gabinete é um altar de adoração a ele. Se você ver e tivesse participado de todas as audiências que nós participamos, a subserviência com que praticamente a totalidade dos servidores ali trata ele, mesmo sem estar na presença dele, é um negócio assustador, parece uma seita mesmo. Aqui só um comentário meu, né, de percepção minha. E a forma com que
ele conduz os processos ali é absolutamente de alguém que é o ditador do Brasil, né? E que, infelizmente, ele vai se sentindo cada vez mais fortalecido. Esses últimos escândalos não parecem ter surtido absolutamente nenhum efeito, porque ele não para, ele segue de ilegalidade em ilegalidade, seguindo, dobrando a aposta sempre. A estratégia dele é sempre essa. Então, Felipe, diante disso, ele sabe do inimigo que está enfrentando, sabe da seriedade da coisa, mas ele também tem certeza da sua inocência. Não, é tudo muito absurdo e muito obrigado. A gente quer agradecer ao Dr. Ricardo Schaefer por ter trazido uma revelação tão importante nesse caso, nessa manhã. Começa agora, né, esse ponto, essa novidade, a bombar também aqui nas redes sociais. Quanto mais vozes puderem divulgar esse absurdo e que já deveria causar a libertação imediata de Felipe Martins. Estamos aqui para continuar ouvindo o senhor, o passo a passo desse caso, outras vezes, outros dias, viu? Portas abertas, microfone aberto aqui na Revista Oeste para vocês. Um ótimo dia, bom trabalho. Mais uma vez estaremos acompanhando, doutor. Sou eu quem agradece mais uma vez a oportunidade aqui. Um abraço a todos os telespectadores e a vocês da Oeste aqui, que sempre têm ajudado muito com a divulgação da verdade. Que bom, é isso mesmo, né? Estaremos em contato. A Revista Oeste trabalha com fatos, com a verdade, tanto que já a Ana Paula Henkel, o nosso querido parceiro, colega também, Cleiton Umbinha, já nos manda aqui no grupo. A Ana Paula Henkel postou, urgente, relatório oficial do LinkedIn mostra que Felipe Martins não acessou a rede na data imputada para justificar sua prisão. Alexandre de Moraes prendeu Felipe Martins com base num e-mail suspeito, sem acesso comprovado e sem perícia alguma. Felipe Martins, que já foi preso, falamos aqui, em uma viagem que não fez, agora preso por um acesso que não ocorreu, e também uma postagem já dessa manhã do outro advogado de Felipe Martins, também nosso colega que está sempre participando aqui de Oeste com Elas, trazendo informações atualizadas para a gente, o Dr. Jeffrey Chiquini já postou também que é para Felipe Martins ser solto a partir dessa informação do LinkedIn, já, imediatamente. E a gente vai fazer uma paradinha aqui em Oeste com Elas e na volta a gente já volta um pouco com o caso da Venezuela, uma venezuelana que mora no Brasil, falando para a gente qual é o sentimento do povo venezuelano, dela e expectativas para o novo governo no país a partir da prisão de Maduro. Só antes, doutor André Marcília, da gente então sair para esse intervalo, tá certo, Dr. Jeffrey Chiquini, Dr. Schaefer também conversando com a gente. Se o LinkedIn acabou de comprovar que esse acesso não foi feito por Felipe Martins, e esse foi o motivo da prisão, essa última dele, em regime fechado mais uma vez, ele tem que ser solto. Olha, eu diria mais, eu diria que ele não deveria nem ter sido preso, né? Porque, enfim, se você não tinha, se agora aparece o relatório, significa que o relatório antes não tinha aparecido. E se não tinha um relatório periciado, ele não devia ter sido preso. Óbvio. Qual era não, mas ele estava em fuga? Não, ele estava em fuga. Ele estava em outro lugar? Não estava em outro lugar. Ele estava preso. Ele estava preso em casa. Então, qual era o risco de uma pessoa presa em casa sair da prisão que estava lá? Nenhuma. Portanto, ele deveria ter aguardado no lugar em que estava, na prisão domiciliar que estava, até que esse documento aparecesse. Aparecido o documento, quem denunciou é que devia ser investigado. Quem trouxe o documento e ficou criando alguma intriga é que deveria o Moraes buscar saber por que fez isso, com qual intenção que saiu denunciando o Felipe Martins. Mas a gente está no Brasil daquele mapa do IBGE, aquele mundo invertido, não é? Uhum. Então, as ilegalidades aqui viram legalidades e o contrário também é verdadeiro. Então, desse contexto, sem dúvida, o Felipe Martins deveria ser libertado imediatamente. Mas a gente sabe, como o próprio doutor Ricardo falou, que não vai acontecer. Ele vai intimar a Polícia Federal para se manifestar, ele vai intimar, sabe-se lá, enfim, quantos milhões de outras pessoas para se manifestarem para que o Felipe Martins siga preso e sob controle e sob as garras do Moraes, que é isso que ele quer. Ô, Júlio, a gente até comentava aqui nos bastidores, parece que é assim o modus operandi, então, de Alexandre de Moraes. Chega um documento aqui, não verifica, não manda ver a autenticidade, não confere data, absolutamente nada. Manda prender, então, não vale. A partir desse pedaço de papel? Eu tenho uma advogada perita que tem me ajudado nesses crimes que eu tenho sofrido online. E, assim, você não adianta tirar um print, sabe? Tem todo um trabalho de perito que tem que mostrar aonde, não sei o quê, e para que sirva legalmente. Um print não vale de nada sem
os dados que a perícia faz. E outra coisa, eu estou me sentindo num capítulo de House of Cards mexicano, né? Porque que é isso, gente? Primeiro inventam que ele foi para os Estados Unidos, quando os advogados provam que ele não foi para os Estados Unidos, não, mas não era por isso que prendemos ele. Quando ele foi preso por isso, por estar numa reunião que ele não poderia estar. Agora inventam que ele entrou no LinkedIn, não entrou, manda o menino para a cadeia. Quer dizer, pelo amor de Deus, alguém tem que parar esse Alexandre de Moraes. Que eu não gosto nem de falar Alexandre de Moraes, porque ele é apenas a cara. Alguém tem que parar esse STF, né? Agora, só também um exemplo, uma ilustração de como o Moraes não consegue enxergar valor em nada. No julgamento do próprio Felipe Martins, disse ele que havia uma celeuma, né? Uma celeuma, que é uma palavra que é estranha, até porque o Moraes tem um vocabulário muito curto, né? E celeuma é uma palavra, né? Aliás, é uma palavra horrível, né? Parece nome de senhora idosa, então celeuma, né? Aqui no dicionário do Google, agitação barulhenta, algazarra, alvoroço, tumulto. Uma controvérsia, né? Ele quis dizer, qual era a celeuma para o Moraes? A celeuma para o Moraes era assim, olha, tem gente que diz que o Felipe Martins viajou, tem gente que diz que o Felipe Martins não viajou. Quer dizer, não tem gente nada. Tem a imigração dos Estados Unidos que ele dizendo que ele não entrou e tem o Guilherme Amado, um jornalista, dizendo que ele entrou. Quer dizer, não tem celeuma. Você tem um documento oficial. Isso mostra como o Moraes não se pauta, a não ser no seu próprio desejo de se vingar dos outros. Mas eu acredito que o Alexandre de Moraes ele não vai atrás para saber se esses documentos são válidos, se são verdadeiros, porque se for, como que ele vai prender o Felipe Martins? Só que é um mínimo Se ele for, será provado que o Felipe Martins não viajou, não esteve na reunião, não acessou o LinkedIn, e aí ele não teria um motivo para prender o Felipe Martins. Então, assim que ele recebe um documento, ele já manda prender logo, porque se ele mandar investigar, ele não vai poder prender mais. Então, e assim, eu acho que o Brasil, e inclusive os ministros do STF, todos nós, estamos tão acostumados com a bandidagem, com corrupção, com pessoas com caráter duvidoso, com índole perversa, que quando chega um homem honrado, que enfrenta o sistema, que não se dobra, que não baixa a cabeça, mesmo diante da maior injustiça da sua vida, mesmo sofrendo, mesmo sendo torturado, nós ficamos impressionados. Olha a hombridade, a honradez desse homem. Isso impressiona. Então, diante de toda a sujeira que nós estamos vivendo, quando nós nos deparamos com tamanha pessoa honrada, nós ficamos impressionados. Nós temos que nos inspirar com Felipe Martins. É muito, muito importante isso que a Paula falou, né? E é importante também que fique claro que tem pessoas que não têm valores em todos os âmbitos, tá? da política brasileira, tanto da direita quanto da esquerda, né? Porque também o pessoal adora falar não. Então, isso que fique bem claro. E ela disse isso, a gente fica emocionada com o Felipe Martins, que deveria ser o correto. Em vez da gente ficar impressionado que tem um bando de gente que não vale o pão que come, a gente fica impressionado quando tem alguém que, né, que tem ética, que tem valor. É uma injustiça o que estão fazendo com esse rapaz, é de quebrar o coração. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.